Acreditar ou não, sabem uma coisa? Faz toda a diferença na nossa vida e na nossa caminhada cristã. E eu vou tentar não fugir daqui muito para ver se vamos todos almoçar cedo e estar com as nossas famílias. Sabemos que alguns fornos ficaram assim meios a funcionar já, não a trabalhar, mas já trabalharam durante a noite e agora estão à espera para acabar. Portanto, não queremos sair daqui tarde. Mas acreditar ou não faz toda a diferença na nossa vida. A forma como olhamos para o nosso Jesus, a forma como o vemos, determina o tipo de relacionamento que nós temos com Ele. E deixem-me colocar esta questão. O teu Jesus, como é que Ele está? Está morto ou está vivo? O teu Jesus está morto ou está vivo? Provavelmente alguns poderão dizer assim ou pensar: ele passou-se dos carretos. É lógico que o meu Jesus está vivo. Senão eu não estaria aqui nesta manhã. Se eu estou aqui na casa de Deus no dia de hoje, domingo de Páscoa, é porque acredito que o meu Jesus está vivo. Sim, mas quando as adversidades vêm, quando as dificuldades surgem na tua vida, quando as montanhas se levantam à tua frente, a forma de tu agires, ages como se o teu Jesus estivesse vivo, ou ages algumas vezes como o teu Jesus estivesse meio morto. Eu não digo morto, mas meio morto. Alô, igreja? Abram as vossas Bíblias em Lucas 24 e eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus e basear-me aqui naquilo que quero partilhar convosco nesta manhã. Lucas 24, versículo 13 a 16. Misi Moita Flores disse-nos aqui que Jesus apareceu a alguns discípulos, apareceu às mulheres, e este episódio conta-nos de o aparecimento de Jesus a dois discípulos em específico. E vamos ler e depois falar alguma coisa acerca disto. 24, 13 a 16. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém. Nas vossas Bíblias provavelmente diz 60 estádios. Iam conversando a respeito de tudo, ouçam, de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, imaginem, eu vou conversar aqui com o meu amigo sobre a morte do Rei dos Judeus, de Jesus, que vinha para ser isto, para ser aquilo, para ser aquele outro, tudo aquilo. E se nós lermos mais à frente, eles iam a falar inclusive da ressurreição também. Mas mesmo falando sobre isso, Jesus aparece no meio deles e vejam. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, no meio deles. Porém, vejam o versículo 16, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Em primeiro lugar, em vez de permanecer em Jerusalém, que era onde eles deveriam ter ficado, eles estavam a deslocar-se, estavam a fugir para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam a deixar o lugar de paz, sabemos que Jerusalém significa lugar de paz, eles estavam a sair do lugar de paz porque eles não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Se eles tivessem crido na promessa de que Jesus iria ressuscitar, e isto aconteceu no terceiro dia, é naquele mesmo dia, é no terceiro dia em que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles estavam a deslocar-se para uma aldeia próxima, eles estavam a deixar o lugar de paz, a deixar o lugar de bênção, a deixar o lugar da provisão. Para quê? Para se refugiarem num recanto, ficarem sozinhos, ficarem isolados, ficarem a pensar, a interiorizar tudo aquilo que tinha acontecido, provavelmente a fazer juízos de algumas coisas que não foram bem assim que aconteceram, mas eles estavam a querer ficar sozinhos, a querer ficar isolados.
E alguns de vocês podem dizer, mas há alturas na nossa vida em que nós precisamos de ter esses momentos. E é verdade. Mas o mal é quando nós vivemos sempre esses momentos. Quais momentos? Os momentos de isolamento. Quando nos distanciamos do meio dos outros, do meio da comunidade onde nós vivemos e queremos ficar sozinhos constantemente. Porque sabem, é isso mesmo que o inimigo quer e é isso mesmo que o inimigo procura. Quando estamos sozinhos, ficamos mais frágeis, ficamos mais enfraquecidos, ficamos mais vulneráveis e o inimigo pode atacar muito mais fortemente. Amém? Agora, estes homens sabiam de tudo aquilo que tinha acontecido, eles ouviram de Jesus como os outros discípulos. Estes homens não faziam parte dos 12 discípulos, um deles é Cleopas e o outro não vem o nome mencionado, mas eles sabiam tudo o que tinha sido descrito. Contudo, na imaginação deles, Jesus não iria precisar mesmo de morrer, porque se Jesus era o que era, então ele iria triunfar sobre a morte. Ele nem precisava de morrer, ele poderia sair daquela cruz, e é lógico que ele podia. Ele podia fazer isso tudo, ele tinha poder para fazer isso tudo, ele tinha poder para tirar os cravos que estavam lá nos pulsos ou nas mãos. Ele tinha poder para fazer isso tudo, mas ele não o fez, porque ele veio para cumprir o propósito do Pai. Jesus não veio para realizar alguma coisa passageira para cada um de nós, mas ele veio para nos dar a vida eterna juntamente com o seu Pai. Amém! Então, eles não reconheceram Jesus. Jesus tinha ressuscitado, a cidade de Jerusalém estava em completo alvoroço por causa da sua crucificação, o messianismo de Jesus estava a ser questionado, tudo estava a ser posto em causa devido à sua crucificação e sua morte. E agora, alguns poderão dizer assim, então, mas eles conviveram com Jesus, eles andaram e pelo menos 3 anos eles estiveram com Jesus. Eles presenciaram curas, eles presenciaram Jesus a ressuscitar mortos, eles presenciaram Jesus a curar paralíticos, eles presenciaram Jesus a dar vista aos cegos, eles presenciaram Jesus a pregar sermões maravilhosos e extraordinários, eles presenciaram sinais e maravilhas e prodígios feitos por Jesus. Contudo, neste momento, Jesus aparece-lhes e eles nem sequer o reconhecem. Nós ficamos assim, eles não deviam estar bons da cabeça. Mas imaginem, algum amigo vosso morre. Vocês estão no velório numa noite. No dia seguinte, vão com outro amigo a comentar a morte desse amigo em comum. E de repente vem alguém que é exatamente aquele vosso amigo que estiveram no velório na noite anterior. O que é que vocês vão dizer? Uau, afinal ele não morreu. É isso? O que é que vão dizer? Aí é que pessoa tão parecida com o fulano ou Beltrano. Porquê? Porque na vossa cabeça o que está lá é que aquela pessoa morreu, está morta. Por isso eu vos perguntava, o vosso Jesus está morto ou está vivo? O vosso Jesus está morto ou está vivo? Aqui dentro da vossa cabeça, aqui dentro do vosso coração, o que é que visualizam? O vosso Jesus pendurado lá na cruz do Calvário, a entregar o seu espírito, ou o Jesus ressurreto que deixou aquele túmulo e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós? Amém! E isso marca e faz toda a diferença na nossa vida. E como eu já disse, quando as adversidades surgem, quando as montanhas se levantam à nossa frente, se nós considerarmos o nosso Jesus morto, as nossas forças não vão ser suficientes para nós conseguirmos ultrapassar aquilo que se possa levantar à nossa frente. Mas se o nosso Jesus, ele está vivo e está bem vivo, então nós sabemos que ele está lá no céu, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e o Espírito Santo habita dentro de nós e nos vai dar forças para nós conseguirmos vencer essa adversidade e essa dificuldade. Amém!
Então vejam, mais à frente, a caminho de Emaús, Cleopas discutia isto justamente com o companheiro, quando Jesus se aproxima deles e pergunta: que é isso que vos preocupa? E o que é que vão a discutir pelo caminho? Isto está a partir do versículo 17. E diz que eles pararam entristecidos e provavelmente um tanto ou quanto aborrecidos pela desinformação daquele desconhecido que estava ali. E talvez devem ter pensado: este deve ser o único que não sabe o que é que aconteceu nestes últimos dias. Este deve ser um que vive na lua e que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias. E então diz que Cleopas responde o seguinte: és o único que não sabes o que se passou em Jerusalém nestes últimos dias? E ele disse: mas o que é que aconteceu? Mas o que é que aconteceu? E eles responderam: aquilo que se passou com Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de toda a gente. Mataram-no. 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 Por outras palavras, Jesus está morto. Sendo eles discípulos de Jesus, tendo convivido com ele, eles não o reconheceram. Não reconheceram que era Jesus. Coloco-vos a pergunta: porquê é que será que eles não reconheceram que era Jesus? Porquê é que será que eles não conseguiram ver? E pode haver muitas respostas. É verdade que Jesus ressuscitou num corpo glorioso. Ele atravessava paredes, ele aparecia em lugares, e sabemos isso e vimos isso nas Escrituras. Mas eles não reconheceram Jesus, porque para eles o seu Jesus estava morto. E diz lá no versículo 16: mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Porquê? Para eles Jesus estava morto. Quantas vezes as nossas atitudes refletem um Jesus morto? A crucificação tinha acabado com a fé deles, a esperança do Messias Salvador tinha-se esvaído como fumaça. Eles foram capazes de descrever todos os pormenores, e se lerem os versículos mais à frente, vocês vão ver que eles falam inclusive da ressurreição, da conversa da ressurreição, mas o coração deles estava endurecido. Para eles, tudo já não passava de uma fábula e de um engano. Se Jesus fosse mesmo o Messias, ele teria triunfado em vida sobre a morte. Isto leva-nos a pensar algumas coisas. E imaginem, meus queridos irmãos, mesmo sabendo que temos que passar por algumas situações, mesmo sabendo que precisamos de passar por alguns processos, e cada um tem os seus processos pelos quais tem que passar nesta vida, certo? Mesmo sabendo isso, quando algumas dessas coisas acontecem mesmo na nossa vida, ficamos preocupados, ficamos tristes, ficamos aborrecidos, ficamos descrentes, ficamos temerosos. Porquê? Porque cá dentro mesmo nós achamos ou achávamos que na verdade não era necessário passar por isso, porque Jesus poderia ter evitado que nós passássemos por essas situações. Alô, igreja? Alô? Mas se nós estamos a passar por este processo ou aquele processo, e eu não conheço a vossa vida, mas se estás a passar por algum processo, tu achas um processo difícil, eu só te quero dizer uma coisa: Jesus está vivo. Jesus está vivo. E sabem? Ele não está vivo a dormir. Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, a interceder pela tua vida. Amém! Para que no meio desses processos tu consigas chegar ao fim e alcançar vitória. Se calhar não é alcançar aquilo que tu pensas que vais alcançar. Alô? Mas alcançar aquilo que Ele quer para a tua vida e que Ele entende que é o melhor. Amém? Jesus está vivo.
Então estes homens estavam decepcionados. Eles depositaram as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus nunca tinha prometido. O mesmo acontece connosco às vezes. Achamos que é Jesus que vai fazer aquilo, que vai fazer aquele outro, que nos vai livrar disto, que nos vai livrar daquilo, mas Jesus nunca nos disse nada disso. Alô? Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição à nação romana, mas Jesus tinha algo profundamente maior e melhor. E o que era? O perdão dos pecados e a vida eterna. E isso foi o que Jesus veio fazer. Amém! Muitas vezes esta atitude repete-se nos nossos dias, meus irmãos. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas buscam a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. Buscam a Deus porque querem que Deus resolva o seu casamento. Buscam a Deus porque querem que Deus lhes dê a casa que não têm. E, por favor, não me comecem a julgar antes de eu chegar ao fim. Buscam a Deus porque querem que Deus lhes dê o emprego que não têm e que queriam ter. Buscam a Deus porque querem que lhes dê o carro que querem ter e que não têm. Ouçam, e não há mal nenhum buscar a Deus e pedir estas coisas que eu nomeei aqui. Deus existe, Jesus está vivo para ser o nosso solucionador também. Mas o mal está quando nós buscamos a Deus apenas por isso. Porque buscamos as coisas que Deus pode dar, mas não buscamos. Ou seja, buscamos a bênção de Deus, mas não buscamos o Senhor da bênção. E aí é que está mal, meus irmãos. Tudo aquilo que pode vir através, todas as bênçãos que Deus nos pode dar, estamos de mãos abertas, estendidas e prontos para receber. Queres tu receber também o Deus da bênção? Então busca em primeiro lugar o Deus da bênção. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Eu estou a falar para mim também, meus irmãos. E ai de mim se viesse aqui falar para alguém e não para mim. Em primeiro lugar eu preciso de buscar a Deus. Mas digo-vos, muitas vezes, eu procuro primeiro aquilo que satisfaz as minhas necessidades. E depois, espera, eu não posso ficar por aqui, eu preciso de Deus na minha vida também. Eu preciso que Ele seja o Senhor da minha vida. E sabem, quando Ele é o Senhor da minha vida, provavelmente algumas necessidades, tu não vais precisar de as pedir o preenchimento delas. Amém? Então não busques apenas a bênção de Deus, mas busca o Senhor da bênção, ou o Deus da bênção. A falta de fé ou incredulidade impediu que eles reconhecessem Jesus. Eles estavam tristes, eles viam Jesus como profeta, mas não o viam como o Messias. E muitos de nós encontramos exatamente na mesma situação. O que é que eu quero dizer com isto? O conhecimento que temos de Jesus é apenas de ouvirmos falar de Jesus. É apenas de ouvirmos falar das maravilhas que Ele faz. É apenas de ouvirmos falar dos milagres que Ele faz. É apenas de ouvirmos falar das coisas boas que Ele fez com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C. Ouçam, vive Jesus na tua vida e não vivas apenas das experiências dos outros. Quando tu tens uma experiência real com Cristo e vives Cristo na tua vida e experimentas Cristo na tua vida, quando estas situações surgem, quando as confusões surgem, a tua fé não vai vacilar, porque tu sabes o Deus em quem tu crês. Amém! Amém! Mas porque eles não tinham uma experiência pessoal, simplesmente viram, observaram, conviveram com, eles ficaram incrédulos e ficaram tristes. Eles não tinham discernimento. A maior história da humanidade estava a acontecer debaixo do nariz deles e eles não estavam a ver nada, não estavam a enxergar nada, não estavam a entender nada. Quantas vezes agimos da mesma forma nos dias de hoje? Presenciamos o mover de Deus,
presenciamos o milagre de Deus, mas não conseguimos discernir e por vezes até ficamos meios nariz comprido. Porque é que Deus está a fazer isto com aquela pessoa e com a outra e comigo não faz? Vejam o que é que Jesus responde. Versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são tão insensatos, honestos, como está noutra tradução, e demoram para crer que tudo o que os profetas disseram. Como é que vocês conseguem ser tão, deixem-me usar a expressão, palermas, para não conseguir perceber tudo aquilo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e depois de entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E então só nesta altura, através do poder da palavra, é que os olhos deles foram abertos e eles conseguiram entender. Meus irmãos, e é através da palavra que os nossos olhos são abertos. É a palavra que faz toda a diferença na nossa vida. Por isso nós precisamos da palavra. Tu queres ter uma perspectiva correta das coisas à tua volta? Medita na palavra. Amém. Se meditares nos canais de televisão, a tua perspectiva não vai ser correta. Vai ser uma perspectiva de acordo com o que o mundo tem. Mas se tu meditares na palavra, não podemos ver televisão. Podem ver, claro que podem. Não há problema nenhum ver. Devemos estar informados. Mas acima disso está a palavra de Deus. Amém. Queremos que a nossa atitude mude? Então, encharquemo-nos da palavra. Deixemos que a palavra de Deus faça parte integrante da nossa vida. E é só nesta altura em que eles se viram para Jesus. Quando eles chegam já ao destino deles e Jesus, se vocês forem ler, veem que dá a entender que vai continuar a caminhar e eles dizem: fica conosco. Por favor, fica conosco. E é nesta altura que eles pedem a Jesus encarecidamente: fica conosco. Está lá no versículo 29. E quando eles estavam à mesa, e vou terminar com esta reflexão, e quando eles estavam à mesa, Jesus abençoou o pão, divide com eles, e neste momento os olhos deles são abertos. Quando Jesus partiu o pão, é que os olhos deles foram completamente abertos. O que é que isto significa? Eles lembraram-se dos momentos que presenciaram Jesus quando ceava e partia o pão com eles. Eles lembraram-se do momento do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, em que descreve esse milagre e que fez exatamente da mesma forma como fez ali, que diz: tendo mandado as multidões que se reclinassem, sobre a relva tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo-os olhou os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. E, meus irmãos, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, entregou aos discípulos, e eles alimentaram as multidões. E isto deixou bem claro que para reconhecermos Jesus na nossa vida, nós precisamos de partir o pão. Amém! Nós precisamos de partir o pão. Quando nós deixamos de partir o pão, nós deixamos de conhecer a Cristo na nossa vida. Por isso é tão importante nós comungarmos da mesa do Senhor, nós partirmos o pão. E quando partimos o pão, nós comungamos da mesa do Senhor e ao mesmo tempo celebramos uns com os outros a vida que Deus tem em cada um de nós. Amém! E a vida que nós temos para levar aos outros que não conhecem Cristo. Amém! E termino com algumas lições que tiramos desta viagem a caminho de Emaús destes 2 discípulos. A ansiedade e a incredulidade, e a ansiedade gera incredulidade e vice-versa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém! Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando nós andamos ansiosos, a ansiedade, na maior parte das vezes, se não em todas, ela vai gerar incredulidade. E vice-versa. E a incredulidade vai gerar também ansiedade.
Os discípulos, mesmo mantendo o diálogo com Jesus, eles não o reconheceram, apenas quando ouviram a palavra e viram as marcas da crucificação. E não há outra maneira de se alcançar a salvação a não ser crendo na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é o único e verdadeiro caminho que nos conduz à eternidade com Deus. É possível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com o Jesus, em alturas da nossa vida, não o reconheçamos. Eu vou repetir. É possível que muitos de nós, mesmo mantendo um diálogo com Jesus, em certas alturas da nossa vida, nós não o reconheçamos. Só quando os discípulos de Jesus perceberam que era Jesus, é que eles disseram: fica conosco. Eles convidaram Jesus a cear, não apenas à mesa deles, mas a fazer morada nos seus corações. Que cada um de nós, diariamente, possa fazer este convite a Jesus: fica comigo, guia-me em todo o tempo. Eu preciso de ti em todo o tempo. Amém! Que este encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús seja uma lição para nós. E enquanto andarmos perdidos em preocupações, em ansiedades, em aflições, em incredulidade, nós não vamos ter capacidade para o conseguir discernir. Mas ele está ali mesmo. Ele habita dentro de nós, diz a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Mas nós não conseguimos discernir. Se estivermos focados na ansiedade, nas contrariedades, nas aflições, nas situações imprevistas que por vezes surgem na nossa vida. E às vezes são mesmo muito complicadas. Às vezes são mesmo muito complicadas. E por isso é que no início eu dizia, por vezes pensamos que o melhor é afastarmos, ficarmos sozinhos, isolados de tudo e de todos. Mas ouçam, meus irmãos, não fiquem muito tempo isolados de tudo e de todos, porque vocês vão começar a enfraquecer. Fica conosco. No partir do pão, sejamos saciados pelo pão da vida, que é Jesus. E saibamos que Ele está pronto para agir em nosso favor. Ele verdadeiramente toma conta de nós. Ele não deu a sua vida em vão. Ele não verteu o seu sangue. Ele não sofreu tudo aquilo que foi aqui mencionado. E sofreu. Ele sofreu. Ele não sofreu de ânimo leve. Ele não sofreu por sofrer. Ele sofreu porque quis dar-nos a vida abundante que temos em Cristo Jesus. Amém! A vida eterna que temos em Cristo Jesus. Então não menosprezemos nós, não nos deixemos afetar ou assimilar todas as ansiedades que a vida nos possam trazer para que nos impeçam de enxergar Jesus em nós. Não procures um Jesus morto, mas um Jesus ressurreto, que está à direita de Deus Pai a interceder por cada um de nós. Neste momento, Jesus está à direita de Deus Pai a interceder por ti, por cada um de nós. Amém! 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 E nós precisamos de saber isto, não apenas aqui na nossa cabeça, mas viver aqui dentro do nosso coração. E quando as dificuldades surgem, quando os momentos complicados surgem na nossa vida, Jesus, tu estás comigo. E eu sei que estás comigo e estás vivo. Portanto, como estás vivo, eu sei que tu estás atento a tudo isto e tu vais-me dar força e a capacidade para eu conseguir resolver isto. Eu não vou ficar deitado, eu não vou fugir, eu não vou eclipsar-me, mas eu estou cá para enfrentar tudo aquilo que tiver que enfrentar, mas eu não vou enfrentar sozinho.
porque Jesus está comigo. Amém! Podemos ficar de pé e eu pedi ao grupo de louvor que subisse, por favor.